Olá, seja bem-vindo ao programa A Terra é um Só País, um espaço de autoria da comunidade Bahá'í de Portugal. A fé Bahá'í, que está na origem desta comunidade, é a mais jovem e independente religião mundial. Já falamos aqui sobre política e sobre o facto de os Bahá'ís e a comunidade Bahá'í não se envolver na política partidária e, por isso, não fazer sentido falar de esquerda ou de direita. No entanto, poderá fazer sentido perceber, perguntar se os Bahá'ís são pessoas progressistas ou são pessoas conservadoras, e de facto é este o tema que nos traz aqui hoje. O nosso convidado é Marco Oliveira, da Comunidade Bahá'í de Portugal. Marco, muito obrigado por estares Obrigado, eu. connosco. Faz sentido falar sobre o que é um progressista e um conservador, ou primeiro que tudo definir o que é um progressista ou um conservador? Sim, comecemos pelas definições. Eu diria, de forma simplista, que um conservador é aquela pessoa que olha para a sociedade ao seu redor e considera que as condições e as instituições existentes devem ser preservadas, ou mesmo que é necessário recuperar as condições e as instituições que existiam no passado. E de forma também simplista, diria que um progressista é aquela pessoa que olha para a sociedade ao seu redor e considera que as instituições e as condições existentes devem ser melhoradas, devem evoluir. Portanto, isto são definições que nada têm a ver com conceitos ideológicos, são apenas duas formas distintas de olhar o mundo. E daí, falar de esquerda ou de direita não fará sentido e nem é sobre isso que queremos falar aqui hoje. No entanto, olhando para os ensinamentos Bahá'ís, para as escrituras sagradas, podemos dizer que os Bahá'ís são mais progressistas ou mais conservadores? Eu penso que a realidade, e não é só a comunidade Bahá'í, a realidade do mundo não pode ser descrita nessa dualidade conservador-progressista. Não faz sentido dizer que as escrituras Bahá'ís ou a comunidade Bahá'í é tendencialmente mais conservadora ou mais progressista. Não faz sentido. Mesmo a nível das pessoas individualmente, os Bahá'ís ou qualquer outra pessoa, não faz sentido defini-lo como sendo progressista ou como sendo conservador. Porque o ser humano é demasiado complexo para ser definido nessa dualidade. E, na verdade, qualquer pessoa pode ter uma atitude mais conservadora em determinados assuntos e mais progressista noutros. Por exemplo, uma pessoa pode ser progressista em questões sociais, porque entende que o Estado deve apoiar as pessoas mais vulneráveis, mais carentes, porque defende os casamentos interraciais, e depois essa mesma pessoa pode ser conservadora em questões morais. Por exemplo, ou pode defender os valores familiares, porque os valores familiares são a base da sociedade. E, portanto, não é correto definir os Bahá'ís ou qualquer pessoa com essas duas etiquetas de conservador ou progressista. Será até manicaísta fazê-lo. Certo. Nós estamos mais ou menos a um mês de eleições legislativas em Portugal e na comunidade Bahá'í e em todos as panoramas da sociedade, é aconselhado que as pessoas votem. Tenham um pensamento crítico, vão votar, envolvam-se. O facto de votar num partido não quer dizer que se seja alinhado, obviamente, com esse partido, mas pode dizer que ser conservador ou progressista. Bom, eu, que sou Bahá'í e que naturalmente sou progressista em umas coisas, sou conservador noutras, eu exerço o meu direito cívico e voto. E quando voto, o meu critério são as propostas que os agentes políticos fazem e, naturalmente, aquilo que me parece ser a capacidade dos candidatos para o exercício de funções governativas. Portanto, eu não voto em função do partido A ou do partido B. E também tenho por hábito não dizer em quem voto. A minha mulher sabe em quem voto, mas não digo a mais ninguém. Mas se eu dissesse publicamente em quem votava, eu estaria, de alguma forma, a identificar-me com uma qualquer força partidária. Ora, eu, como muitos outros Bahá'ís, eu acompanho a vida política portuguesa, preocupa-me algumas situações, tenho as minhas opiniões, mas eu não me envolvo em debates que já têm a ver com política partidária. Os debates entre forças partidárias já é coisa que não me atrai, porque às vezes não são debates muito construtivos, nem muito elucidativos dos problemas que nós temos no nosso país. Portanto, participo nas eleições, mas tenho uma equidistância em relação às forças partidárias. Portanto, ficou claro, porque estes rótulos conservador-progressista não fazem sentido. No entanto, a comunidade Bahá'í
em várias situações do mundo, defende que deve haver uma mudança para melhor. Exatamente, mas sem dúvida. Repare, quando nós vemos no mundo situações de riqueza extrema e pobreza extrema que são verdadeiramente chocantes, nós temos ensinamentos barrais que nos dizem que devem ser eliminados esses extremos de pobreza e de riqueza, que nós devemos reduzir o fosso que separa ricos de pobres. Quando nós vemos que há milhões de pessoas, milhões de crianças que são impedidas de ir à escola ou que têm dificuldades de frequentar qualquer sistema de ensino, nós temos ensinamentos barrais que nos dizem que todas as crianças devem ir à escola, que a educação deve ser universal para todas as crianças do mundo. Quando nós vemos que as mulheres são discriminadas e desfavorecidas em tantas situações, nós temos ensinamentos barrais que dizem que deve existir absoluta igualdade de direitos entre homens e mulheres. E, portanto, isto são, de facto, problemas que existem no mundo e que exigem uma evolução, exigem uma melhoria. E a FEBAI aponta para algumas melhorias nesse sentido. Portanto, podemos estar a falar de uma visão um pouco mais progressista. Sua adesão. Marco, nós já não temos muito tempo. Muito obrigado por teres vindo hoje. Gostaria de voltar a falar contigo sobre este tema num outro espaço. Muito obrigado. Ficou então claro que na comunidade Bahá'í devemos envolver-nos política, pensar política, viver a política. No entanto, política partidária não faz sentido, esquerda nem direita. Não deve haver uma manifestação pública, como o Marco também nos falou ao longo do programa de hoje. Se gostou do nosso programa, quer saber um pouco mais, não hesite, contacte-nos através das informações que tem estado a passar em rodapé e já agora vote nas próximas eleições legislativas. Muito boa tarde.